perfiloplastia não cirúrgica, né? Ela é um procedimento que nós fazemos através do ácido hialurônico, né? Que é um procedimento que a gente vai fazer a rinomodelação, então, ou seja, vamos conseguir levantar um pouquinho mais a pontinha do nariz, deixar ele um pouco mais empinadinho. Aquelas pessoas que se incomodam com aquela giba, né, que é o ossinho que aparece aqui no meio do nariz, a gente também consegue deixar esse nariz um pouco mais fininho, um pouco mais alinhadinho, essa região dorsal, levantar um pouquinho mais a pontinha. Projetar um pouquinho mais o lábio, porque muitas mulheres, né, acabam se incomodando a partir do processo de envelhecimento, que o lábio ele vem aparecendo um pouquinho mais de ruguinhas, vem ficando menorzinho, vai ficando mais enrugadinho, e é onde a gente faz o preenchimento labial, que também é com ácido hialurônico, um produto totalmente seguro e também não invasivo. Então a gente faz o contorninho desse lábio, deixa um lábio mais valorizado. E a outra região é o queixinho, que nós fazemos o preenchimento dessa região, porque muitas mulheres acabam se incomodando com a papadinha. E aí a gente projeta esse queixinho alinhando os 3 principais pilares da face, que é o nariz, a boca e o queixo, que são chamados de perfiloplastia não cirúrgica. Não cirúrgica. Então, isso você injeta o líquido e vai modelando de acordo com o perfil do cliente, isso mesmo. Então, a gente faz uma avaliação antes, né? Então, eu tenho todo um questionário, uma anamnese que nós chamamos, né? Então, a gente esclarece todas as dúvidas do paciente antes. Eu faço várias fotos, né, de perfil do paciente para eu ver se realmente ele precisa daquele procedimento. E quando o paciente realmente precisa, a gente realiza a perfiloplastia, que é feita com ácido hialurônico, né? Que é um produto muito seguro, biocompatível. Ele não é um produto, ele é um produto que a gente consegue remover também. Então, se o paciente não ficou satisfeito ou se ele fez em algum outro profissional e também não está satisfeito, a gente consegue reverter essa situação. Então, assim, é muito bom trabalhar com ácido hialurônico, né? Que ele é um produto biocompatível e também ele pode ser reversível ao nosso organismo. Então, qualquer momento a gente pode tirar ele. Nossa, que bom! Inclusive, aí não tem marcas, né? Porque, e sobre a dor, doutora? Conta como é que você vai cuidar para essa modelação acontecer sem dor? Sem dor, através da anestesia. Então, a gente faz algumas bloqueiozinhos anestésicos, né? Sim. Nessas regiões. E aí, o paciente sente apenas a picadinha ali da anestesia, depois ele já não sente mais nada. Tanto que o lábio ele adormece, então demora ali mais ou menos dentro de 1 hora e meia para voltar, até para falar. A gente sempre pede pro paciente, evita comer algum alimento agora para não ter risco de morder o lábio, né? Pra gente ter essa segurança no pós-procedimento também. E existe algum risco, doutora Thaís? Existem sim, vários riscos, né? Então, a gente precisa de um profissional capacitado, primeiramente, para realizar esses procedimentos. Porque, assim, na nossa face, a gente tem muitas ramificações ali, vasos sanguíneos, muitas artérias, muitas veias, né? Então, passa tudo assim, tudo na nossa face, né? Então, toda vez que eu coloco o ácido hialurônico em excesso naquela região, eu posso sim causar uma obstrução do vaso daquela região, que é por onde a gente acaba acontecendo a necrose, que é a falta de oxigênio no tecido. E aí é onde acaba morrendo o tecido, que a gente acaba vendo aquelas notícias, né, repercutindo muito, a pessoa com a pontinha do nariz preta, ou com o lábio todo esquemiado, roxo, né? Fica branquinho, depois ele começa a ficar roxo, vai começando a escurecer, amarronzado e fica preto, e é onde a pessoa às vezes pode perder aquela região, né, principalmente do lábio, do nariz, do queixo, qualquer região. Então você precisa ter um profissional bem capacitado para poder realizar qualquer tipo de procedimento. A gente tem que pesquisar bastante, se identificar com o profissional também, que isso é muito importante, e saber das especializações, né, do profissional, de como, se ele realmente tem a faculdade, se ele realmente tem a pós-graduação. Entendi. Então, é um procedimento seguro, que existe riscos, porém, é muito importante você avaliar a técnica que está sendo usada por esse profissional. Isso mesmo. Então, a gente precisa saber se o profissional entende da técnica e se ele também sabe reverter aquela situação. Então, às vezes a gente pode até obstruir ali um vaso, mas é muito nítido quando a gente obstrui esse vaso, porque a pontinha do nariz ou do lábio
lábio, ele começa já a faltar oxigênio. E é onde ele fica isquêmico, né? Ele começa a ficar branquinho, ele começa a perder a cor. Então, se o profissional souber identificar aquela região que está sendo isquemiada, né? Que perdeu aquela cor, aí a gente já consegue tratar de imediato. Então a reversão ela é na hora. Isso, a pessoa, se o profissional for capacitado identificar, ele pode sim reverter aquela situação no procedimento mesmo, ali após o procedimento. Ou, às vezes, o paciente apresenta depois de mais ou menos umas 24 horas, né? Então, aí ele já vai começar a sentir dor, que é algo que o paciente não pode sentir no pós-procedimento. E quando obstrui um vaso, ele começa a sentir muita dor, como se fosse uma unha encravada. Então, por isso que eu sempre falo para todos os meus pacientes, e a gente tem um cuidado pós o procedimento também. Então, eu entro em contato com todos os meus pacientes para saber como que eles estão, como que está sendo o primeiro dia pós-procedimento. Então, isso é muito importante. A gente nunca pode abandonar o paciente. Imagino. Então, a gente precisa agir o quanto antes para evitar qualquer tipo desses riscos.